No caso da canção, claro, os aspectos rítmicos, melódicos, harmônicos, que vêm a trabalhar junto com o verbal. No caso da poesia escrita, né, dos meus livros, ela é sempre contaminada de aspectos gráficos, né, de uma materialidade gráfica que às vezes até é indissociável do próprio poema para que ele aconteça, né? Não é só um adorno, um enfeite, mas está estruturalmente ligado ao que está escrito ali. Enfim, eu acho que o cerne do que eu faço acaba sendo a palavra. Agora, claro que em cada meio desses ela ocorre de uma maneira diferente, então tem que ter uma consciência do meio em que eu estou trabalhando. É muito diferente, por exemplo, fazer uma canção para tocar no rádio e um poema para ser lido num livro, né? A música tem um aspecto coletivo muito presente nos shows, todo mundo cantando junto e tal. E o livro é uma atitude muito individual, né? Porque, apesar de que as exceções estão se tornando também cada vez mais comuns, né? Hoje em dia, por exemplo, a pessoa tem foi criado um hábito de se ouvir música em iPod, que é um ato individual também, como se você estivesse, né, lendo um livro, é uma coisa que só você está ouvindo. Ou a própria poesia saiu dos livros também. Hoje em dia você tem poesia em camiseta, em cartaz, em outdoor, em vídeo, no computador, na internet, né? Acho que a gente vive uma época em que o trânsito entre essas diferentes linguagens está se tornando cada vez mais comum, mais fluente. Eu acho que isso é muito interessante, até um desafio para as pessoas que pensam a poesia, que produzem poesia, porque você pode atuar em diversos suportes, você não precisa ficar preso às páginas de um livro, e pode também aproveitar o influxo de outros meios para misturar a criação poética com outras linguagens. Acho que isso remonta um pouco. A gente vive numa época em que a tecnologia mesmo propicia isso, né? A gente, sei lá, uns 20, 30 anos atrás, tinha meios diferenciados para trabalhar cada linguagem, né? Você, para trabalhar com música, ou para trabalhar com vídeo, ou para trabalhar com fotografia, ou com produção gráfica, ou com texto, cada linguagem dessas exigia um arsenal técnico diferenciado. Hoje em dia você tem, num suporte como o computador, você tem possibilidade de trabalhar essas linguagens todas juntas e ficar trabalhando na interface entre elas, que é o que a internet também traz para a gente. Eu acho que um grande papel na minha formação foi um papel de divulgação da poesia e formador para mim, foram as revistas dos anos 70 e 80, que, através das quais eu conheci o trabalho de vários poetas contemporâneos meus, como Paulo Leminski, como Ali Salomão, como Duda Machado, como Omar Cury, etc., e mesmo Augusto, Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, os poetas concretos. Muito da produção deles me chegava além dos livros pelas revistas de poesia, que também eram muito criativas, no sentido gráfico, assim, de ter ali o uso da cor, da tipologia, das variações que os recursos gráficos proporcionam, de ter uma exploração muito criativa disso junto à poesia. Esse papel, eu acho que acabou sendo preenchido nos tempos de hoje pela internet. Os sites de divulgação de poesia, de criação, inclusive incluindo movimento na palavra escrita, incluindo interatividade, são muitos, né? E esse link entre as diferentes linguagens me lembra até um pouco do que era, por exemplo, a arte nas comunidades primitivas, que não existia esse conceito arte, era sempre uma coisa ligada à vida. Então você tinha a música, por exemplo, era sempre relacionada à dança e relacionada a um culto, seja religioso, seja guerreiro, seja curativo. As artes visuais eram sempre também ou ligadas a objetos utilitários ou feitas para adoração, né, de deuses e num sentido do sagrado e tal. Então você não tinha diferenciação precisa entre as linguagens,
e nem a diferenciação de arte e vida. A criação estava impregnada, né, no dia a dia das pessoas. E acho que a tecnologia trouxe um pouco dessa mistura, né, porque a civilização, o homem foi criando com o decorrer do tempo as artes plásticas para serem vistas, a música para ser ouvida, a literatura para ser lida, foi compartimentando um pouco, separando, né, os sentidos. E, de certa forma, a tecnologia propicia a gente reatar alguns desses laços dos sentidos que a história da civilização do homem foi separando. E talvez esse seja o sentido, um dos sentidos possíveis da expressão do McLuhan, aldeia global, né? Você, através de um progresso tecnológico, você restituir o espírito de aldeia. E cada vez mais eu acredito nisso, na arte colada à vida. Bom, dentro disso eu acabo produzindo, como eu falei, coisas diferentes e que vivem realidades diferentes, mas as exceções vêm se tornando muito frequentes. Então, muitas vezes, coisas que fiz como um poema pode vir a ser musicado por outra pessoa, ou por mim mesmo posteriormente, ou uma coisa que fiz como canção, eu posso descobrir ali uma forma gráfica que aquilo ressalte uma outra possibilidade de leitura, e aquilo acaba virando uma poesia visual, algo assim. Alguns exemplos disso, por exemplo, eu fiz um livro, em 92, eu fiz um livro chamado As Coisas, que era como se fosse uma espécie de compêndio pedagógico das coisas do mundo, né, poético. É um livro de prosas poéticas, cada uma delas a respeito de uma coisa do mundo. Então tem um texto sobre o mar, um texto sobre as cores, um texto sobre as portas, um texto sobre os óculos, um texto sobre coisas do mundo. E tinha uma influência assim, muito intensa da maneira, talvez o meu convívio até com os meus filhos tenha propiciado isso, da maneira como criança vê o mundo, né? Que muitas vezes vê coisas que de tão óbvias parecem estranhas, né? Ou então faz analogias surpreendentes, enfim, a maneira muito virgem de criança ver e relacionar as coisas do mundo. Eu ficava um pouco tentando fazer uma poética que tivesse esse sotaque infantil, como se estivesse descobrindo essas coisas e ensinando elas às pessoas. Alguns poemas desse livro, que nem era um livro de poemas em si, eram poemas em prosa, né, uma coisa talvez mais distante ainda da canção, foram musicados. Alguns deles eu tive uma surpresa quando estava gravando o meu quinto disco solo, Um Som. Recebi do Jorge Benjor, durante o processo de gravação, uma fita com 7 textos desse livro musicados. E aquilo foi uma grata surpresa. Eu, como fã, admirador do trabalho do Benjor, recebi aquele presente e não tinha como não incluir no disco que eu estava fazendo alguma parte desse material. Acabei gravando 2 canções dessas, Dinheiro e As Árvores, nesse disco Um Som. O disco até já estava completo, acabou ficando muito maior por conta da inclusão dessas músicas de última hora. Ou também a música, o texto, As Coisas, né, que dá título ao livro, foi musicado posteriormente pelo Gilberto Gil, também foi gravado por ele com Caetano naquele disco Tropicália 2, e eu próprio gravei no meu penúltimo disco, que é o Qualquer. Enfim, tem esses exemplos. Outro exemplo que seria o contrário, tem, por exemplo, a música O Que eu fiz com os Titãs, que surgiu como uma música, né, que na verdade é uma música meio construtivista, que usa uma mesma frase que, quando fragmentada em pontos diferentes, ela passa a se desdobrar em muitas frases. E eu descobri uma forma gráfica daquilo que você podia dizer e cantar a canção toda dentro de um círculo, porque é uma frase circular, que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não... Enfim, e daí você parando em diversos pontos desse círculo,
você tinha ali a canção toda, que não é o que não pode ser que, não é o que não pode ser que não é, o que não pode ser que não, é o que não pode ser que não é, o que não pode ser que, não é o que não pode ser que não é o que, enfim. Esse poema circular, que foi uma leitura que veio da canção, eu acabei publicando no meu livro